recebemos uma ligação. Aí eu olhei pro Lourenço e falei, 021, é Rio de Janeiro. Aí meu irmão falou, não atende, vai que é assalto. Agora, voltando um pouco, o que te projetou, acredito foi o The Voice. Sim. Participou do The Voice Kids. Como é que foi? Como é que tu chegou lá no The Voice Kids? Então, eu já cantava. Uhum. Eu já tinha meu canal no YouTube, tinha minha fanpage no Facebook, a gente tinha 10 mil seguidores. Um pouquinho antes de eu entrar no The Voice, a gente bateu 10 mil e tava tipo, meu Deus, 10 mil pessoas, que legal. 10 mil é o que eu tenho hoje na minha página também. Não, mas realmente, aqui hoje em dia, tipo, a gente acaba não dando valor, sabe? Pelo digital, ele tem esse lado bom de aproximar as distâncias, mas às vezes, se você não cuidar, você vê como número e não como pessoas. Uhum. Então, muitas vezes, eu já tive vários virais, já tive em alta, já tive em baixa, já fiz show no restaurante lá de Santo Ângelo, já abri show de 30 mil pessoas, já fiz show próprio pra 15 mil. Então, tem altos e baixos da vida. E hoje em dia também, essa autorreflexão e esse autoconhecimento que eu passei me fez ver as pessoas não como número, mas como pessoas mesmo, assim, de tipo, poxa, sei lá, teve 30 comentários. Cara, que legal que 30 pessoas tiraram tempo e falaram alguma coisa. Que legal que sei lá quantas pessoas salvaram o áudio e adicionaram na playlist. Que massa, cara. Olha o quão importante eu tenho que ser pra eles ouvirem minha música, gostarem, pegarem o áudio e colocarem na playlist que eles escutam todo dia. Que loucura, sabe? Então, é muito mais pelas pessoas do que pelos números. Então desde sempre foi assim. Sempre foi intuitivo. Antes eu não tinha essa consciência, mas eu sempre fiz música porque eu queria fazer música, não porque eu queria ser famosa, não porque eu queria tá na frente dos holofotes, em cima do palco, na frente de uma banda. Sempre foi porque eu gostava de cantar e eu queria passar alguma mensagem. Que aí, os 19 anos que eu tenho agora me permitiram entender qual é. E The Voice. Vamos lá. Como chegou lá? Eu tenho esse problema, eu não sei se eu já falei durante esse podcast, mas eu entro em assuntos que eu não falo. Mas enfim, o The Voice, ele veio nessa fase onde eu já tava fazendo show, eu já tava estudando música há quase 5 anos, então veio num momento muito oportuno, onde eu já tinha minha página com 10 mil seguidores, que foi o que fez eu entrar nesse tanto de assunto. Você tinha falado, pode falar bastante. Eu falo bastante, querido, eu engato primeiro e vou. Mas enfim, e aí o The Voice, ele surgiu, eu tava na escola, a Fátima Bernardes anunciou que teria The Voice Kids, a minha mãe sempre soube que eu queria participar até então do The Voice, eu tava esperando ter 16 anos pra poder entrar. Uhum. E aí, quando teve o Kids, minha mãe já enviou o e-mail, e ela enviou o e-mail errado. Então, a gente ficou, tipo, sei lá, 3 meses sem resposta, e depois recebemos uma ligação, 021, tava só eu e meu irmão em casa sozinho, meus pais tinham ido no mercado. Aí eu olhei pro Lourenço e falei, 021, é Rio de Janeiro. Aí meu irmão falou, não atende, vai que é assalto. Tipo, quem é que vai assaltar pro celular? Podia ser trote, podia ser qualquer coisa. Ele falou, vai que é assalto. Aí eu falei, não vou atender. Desliguei na cara da Globo. E aí minha mãe chegou em casa, tipo, em seguida, assim. Aí ela falou, alguém ligou? Aí eu falei, 1021 ligou e tal, mas a gente ficou com medo e não atendeu. Aí minha mãe, era a Globo lá, eles nunca mais vão ligar. Agora, aí eu lembro que ela botou maior terror, assim, de tipo, você foi pro final da fila, eles não vão mais ligar, sei lá o quê, era o The Voice. Aí eu fiquei me sentindo mega culpada. Aí acho que depois de uns 3 dias ligaram de novo. E aí estavam me convocando. Mas se o e-mail foi errado... Então, eles ligaram pra falar que eu fui convocada pra seletiva, e daí na seletiva eles iam dar o retorno que eu tinha sido aceita e tal, pra ir pra mais audições. Uhum. E aí eles ligaram, tipo, a Laura não vai ir, ela não quer e tal, a gente mandou e-mail, não teve resposta até agora, o prazo é até hoje. Uhum. E aí minha mãe falou, como assim? O que aconteceu? Não. Aí ela, o e-mail não é Thay e é Tati? Uhum. Aí eu falei, meu Deus, ela não fez isso. Caramba. Aí a gente teve que selecionar 20 músicas. Tipo, isso foi, sei lá, ligaram às 5 horas da tarde, a gente tinha que entregar até meia-noite. E aí, podia escolher só 10 músicas em português, só que na época eu não cantava música em português. Aí eu escolhi 10 em português e 10 em inglês. Aí depois disso eles escolheram, acho que as músicas, e aí a gente foi. Aí, porque tem várias audições antes das cegas.
Então a gente foi pro Rio, acho que 2 vezes, né, antes de ser de verdade. A primeira foi em Porto Alegre, e depois a gente foi pra uma audição no Rio de Janeiro, que aí foi pra conhecer, pra conversar. Tem uma equipe muito grande no The Voice de psicóloga, principalmente, por ser um programa infantil. Então, também tinha Esse passava no domingo à tarde, né? Às 2 horas da tarde, acho que era, né? 1h30. E quantos anos que tu tinha na época? 12. Aí tinha uma sala lá com massinha, que eu adorava ficar brincando. E, enfim, o programa em si, eu fui até a semifinal, competindo. E aí, na final, eu cantei também. E o The Voice, ele me apresentou pra muitas pessoas. Que foi assim, eu lembro que meu celular travou de tanta notificação. As pessoas, elas criaram um apego desde da audição, né? Que eu tava cantando Burn. E aí, depois disso, enfim, o programa me ensinou de diversas formas, principalmente a trabalhar em equipe, porque dentro dali ninguém vê como uma competição. Então é tipo, tô aqui cantando com as minhas amigas, a gente vai cantar uma música e vamos fazer um show lindo. E, foi fulana pra casa e o ciclana continuou, sabe? Então não tinha essa visão de tipo, eu vou ser melhor que você, eu vou ganhar de você. Não, era muito, muito no amor mesmo, assim. Eu acho que é uma forma muito correta do jeito que eles conduzem. Aí depois disso, que eu saí do The Voice, teve a época de banda, que eu fiquei 2 anos numa banda que chama BFF Girls. Só antes da gente chegar no BFF, deixa eu perguntar do The Voice. Da audição até a semifinal que tu participou, foram quantas semanas? 3 meses passando todos os domingos na Globo. Foi isso? Bastante tempo, né? Então, acho que foi. Mas a gravação foi 3 meses também? A gravação foi menos? Não, a gente ia nos finais de semana, porque a Globo tem esse negócio de não poder perder aula, né? Porque são crianças. Então, a gente ia, acho que na sexta ou no sábado. Ou sexta depois do horário de aula. A gente mandava pra eles. E aí, a gente ia, gravava no sábado e voltava no domingo. Aí, às vezes, tinha gravação no domingo, daí voltava domingo à noite ou segunda de manhã. Então, a gente gravava sempre em semanas assim. E a única vez que eu fiquei mais de um final de semana foi quando eu cantei na final, que daí depois, na semana seguinte, eu ia cantar na Fátima. E aí, nisso eu já emendei um no outro. Aí eu fiquei ali no hotelzinho da Globo, que era muito bom. Tinha um pãozinho, eu amo pão francês de café da manhã. É tipo uma das coisas que eu mais gosto. E aí eu como bem raro, assim. E aí, em hotel eu sempre como meu pãozinho francês mini, com ricota, peito de peru, e eu tomo chá desde os meus 12 anos. Eu sempre fui idosa.